Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Jéssica aqui do Negras Gingas e dando sequência às nossas videoaulas, vou trazer para vocês aqui dois conceitos que são também essenciais aí pra gente entender um pouco da geopolítica, que é o conceito de globalização e o conceito de regionalização, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para receber não só essa videoaula, mas como as próximas e os outros vídeos que já são conteúdos aí do canal, tá bom? Bom, para começar, eu trago aqui o conceito de globalização, né? O que é globalização? Globalização, a gente tem um entendimento na geopolítica que é o momento, né? Eu acredito que aí a partir do finalzinho da Guerra Fria, ali entre os anos 80 e 90, que é um termo que ele cresce muito na geopolítica. É, tra Deixo aqui para vocês também pesquisarem um pouquinho de Milton Santos, que fala por uma nova globalização. É muito importante. Vou ver se eu deixo alguma coisa de PDF dele aqui também para vocês, tá? E globalização a gente pode entender como maior circulação de pessoas, mensagem, ideias, mercadorias, capital. Em algumas literaturas a gente encontra aí conceito de globalização associado às primeiras navegações, às grandes navegações, né? Então, quando os europeus eles saem explorando mar afora aí para encontrar outras terras, outros lugares, ou simplesmente para achar um caminho diferente para chegar nas Índias. Então, esse processo eles já dizem que é um processo de globalização, que seria você poder ter contato com uma outra cultura, você ter contato com uma outra pessoa que não está no seu território. Então a globalização ela tem, eu gosto muito desse conceito. Então acredito que das grandes navegações a gente já pode entender que existe esse conceito de globalização. Mas o que a gente trabalha muito hoje é a globalização moderna, essa globalização que ela está intrínseca, né? Ela está grudada ali com o capitalismo. Então, a partir ali do finalzinho da Guerra Fria, a gente pode ver que Guerra Fria vai ter uma videoaula só sobre ela, tá? Provavelmente é a próxima. E na Guerra Fria, uma busca de você, que nem eu falo para meus alunos, quanto mais você consegue se comunicar com outras culturas, com outros territórios, quanto mais você consegue ter diálogo com outros estados, com outros governos, é mais fácil de você dominar o mundo. E aí eu falo que na globalização, quem hoje a gente conhece como a maior potência mundial? Os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos fez para chegar a isso, né? Investiu em muita tecnologia, corrida por armas, armamentista. Então, todos esses fatores contribuíram para que os Estados Unidos hoje se tornasse a maior potência mundial, né? Tanto que eu falo, se você for para a China, qual moeda que você pode usar lá, né? Você precisa falar chinês para ir na China, você precisa falar alemão para ir para a Alemanha, você precisa falar italiano para ir na Itália. Não, se você sabe inglês, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Se você tem $1, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Então, os Estados Unidos ganhou muita força nesse processo aí de globalização moderna intrínseca ao capitalismo, tá bom? E a regionalização, né, como a gente conhece hoje, do jeito que o mundo está dividido hoje, começou há muito, muito tempo. Como eu falei, a regionalização ela pode ser por causas naturais, por exemplo, divisão de continente, clima, vegetação, ou por fatores econômicos, políticos e sociais. E na geopolítica nós usamos os econômicos, políticos e sociais, tá bom? E aí aqui, como que a gente pode falar dessa regionalização moderna? A regionalização ali no final da Segunda Guerra Mundial, no comecinho da Guerra Fria, a gente tinha a regionalização que era dividida em três, né? Que era o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. Então, o mundo era dividido em dois sistemas econômicos, que era o capitalismo e o socialismo, né? Do capitalismo, a gente puxa uma flechinha de países ricos e pobres. E aí os países ricos são os países de primeiro mundo, os países pobres eram países de terceiro mundo. E aí no socialismo a gente puxa a flechinha, né, que era os socialistas, e os países socialistas eram considerados de segundo mundo. Então, países ricos, primeiro mundo, países pobres, terceiro mundo, e os países socialistas ali dessa época, da União Soviética e tal, eram considerados de segundo mundo, tá bom? E aí, com toda a Guerra Fria acontecendo e tal, muitas mudanças, muitas guerras, muitos tratados
estados, que é tudo que a gente vai tratar aqui. Então, de 1947 para frente, a gente tem muito conteúdo para ver em geopolítica. E aí, a partir do momento que acaba a Guerra Fria em 91, a gente vê uma nova regionalização, e é essa nova regionalização que nós vivenciamos hoje. Então, o mundo hoje é dividido em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países em nível de desenvolvimento, países emergentes e países menos desenvolvidos. Então, são 5 tipos de regionalização econômico, político e social que nós temos hoje no mundo, tá bom? E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas características desses países, tá bom? Desse tipo de regionalização. Os países desenvolvidos são os países que são ricos, com uma elevada renda mensal por pessoa, um elevado padrão de vida, um alto desenvolvimento tecnológico e sede de empresas transnacionais, ok? Os países emergentes e em desenvolvimento são países geralmente pobres, baixa renda por pessoa, baixa renda mensal por pessoa, baixo padrão de vida, desenvolvimento tecnológico ele é mediano e normalmente você tem a presença de indústrias, tá bom? Esses são os emergentes e os em desenvolvimento. Os subdesenvolvidos ou menos avançados são países muito pobres, né? A baixa renda mensal também por pessoa, baixo padrão de vida, grande dependência tecnológica, ou seja, eles não desenvolvem nenhum tipo de tecnologia, é muito baixa, então eles são dependentes de países emergentes ou em desenvolvimento ou de países desenvolvidos. E a economia primária exportadora. O que seria uma economia primária exportadora? Primária porque eles têm em seu território matéria-prima, né? Então eles não têm nenhuma indústria, nada que eles produzem algo com a matéria-prima. Então eles exportam a matéria-prima para outros países e aí esses países com as suas indústrias, sua tecnologia desenvolve e volta e eles acabam comprando isso daí. Aqui no Brasil teve uma época que a gente fazia meio que isso, né? A gente era um país considerado em subdesenvolvimento e a gente, por exemplo, na verdade a gente faz isso ainda hoje, que é o petróleo. Então a gente tem o petróleo, a matéria-prima do Brasil hoje, que é uma das mais importantes que nós temos é o petróleo. E aí o que a gente faz? A gente pega o petróleo, a gente vende para outros países, aí esses países produzem as coisas com petróleo e vendem para o Brasil. Né? Então vende aí um valor muito mais caro do que se a gente produzisse coisas com petróleo, por exemplo, a gasolina no Brasil, né? Se a gente fizesse da forma certa, a gasolina no Brasil não ia ser tão cara e tão abusiva, né? Mas por quê? Existe uma política econômica entre governos, da qual a gente vende mais barato o petróleo para eles. Então, o que fica pra gente acaba ficando muito caro, né? Não é suficiente para dar para toda a população, né? Por isso que quando a gente começa a ver questões de estatização, né? Empresas privadas, é uma brisa que vai vir nas próximas aulas, tá bom, gente? Já tá avançando aqui na aula. E é isso. Então, essa é a forma de regionalização que a gente vê aqui atualmente na geopolítica. Esse é o conceito de regionalização na geopolítica. Então, de acordo com a sua economia, de acordo com a sua tecnologia, de acordo com o poder de diálogo que o seu estado tem com outros estados. E esse poder de dialogar não é de fazer acordos positivos, não. Em momentos de guerra, em momentos de pandemia, como a gente está vendo, né, a gente conseguir aí se alinhar à política mundial, às ordens mundial. Então, com a globalização, a gente vê órgãos nascendo para não seria interligar a palavra que eu queria usar, mas seria interligar todas as nações, todos os estados numa única coisa. Então, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, nela tá todas as pessoas, todos os países estão lá. E aí tá acontecendo uma pandemia mundial. Pandemia é mundial. Acontecendo essa pandemia, então qual é a orientação para o mundo inteiro? Né? Então não vai ser fake news que vai sair bonitinho ali passando pra gente. Não, vai ser a partir da OMS, que é uma organização mundial que está analisando vários países, vários lugares e está vendo que a questão ela é perigosa. Então, o que todo o mundo precisa fazer para amenizar os impactos dessa pandemia? É o isolamento social. Então,
vamos fazer isolamento social. Então, todas as informações que vêm de lá, elas são informações confiáveis porque tá de acordo com todo mundo. Assim como a ONU, que é um órgão também que surge aí, que é muito importante para a gente entender em questões de regionalização, em questões de globalização, que é a Organização das Nações Unidas, que também provavelmente vai ter um videozinho só para falar da ONU, tá bom? Que a ONU vai tratar de questões sobre educação, saúde, meio ambiente, sobre trabalho, condições de saúde, coisas que são muito importantes pra gente ver aí. Como eu falei, a gente tem sistemas econômicos. Hoje o sistema econômico do Brasil, quer dizer, do Brasil e do mundo, é o capitalismo, né? A gente vai entender na Guerra Fria um pouquinho do capitalismo, um pouquinho do socialismo, o que era, né, essa guerra, o que foi essa Guerra Fria, né? Por que o capitalismo se tornou aí um sistema econômico que domina todo mundo, o sistema que a gente trabalha hoje. Então, na próxima aula a gente vai se aprofundar melhor e aí a gente já vai estar estudando aí política pura, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou dessa aula, deixa anotado aqui no comentário. Se você ficou com alguma dúvida, perdeu alguma linha de raciocínio, também deixa aqui. Se você não quiser deixar aqui, manda no direct no Instagram, lá é Proviches Machado. Se não entendeu nada, os alunos do cursinho, vocês têm lá o nosso grupinho no WhatsApp, também dá para mandar informação por lá. Manda informação por e-mail. Eu vou tentar procurar o máximo possível de literatura que tem em PDF para vocês. Então, se vocês quiserem, deixa o e-mail. Que toda vez que eu falo em vídeo, que eu vou mandar por e-mail, gente, eu mando por e-mail, sim, PDF. Então, deixa o e-mail aqui que eu encaminho para vocês, tá bom? E é isso. Como eu falei, se você não é sua primeira vez aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? E é isso, gente, compartilha, vamos mandar para as pessoas. Eu sei que o canal ele é voltado para outras questões sociais também, né? Questões, a gente fala aí sobre raça, gênero, classe, sobre um monte de coisa, mas nesse momento a gente está precisando se reinventar, a gente está precisando encontrar outras alternativas. E a minha alternativa é, como eu falo pra vocês, é sempre compartilhar conhecimento. E nesse momento a gente precisa aí colocar a cabeça pra funcionar, trabalhar a nossa saúde mental. E eu acho que esse exercício da gente estudar e eu trazer esses conceitos pra vocês tá fazendo muito bem, não só pra mim, como espero pra vocês também, tá bom? E é isso, gente. Fique em casa, gente. Quem pode, fique em casa, tá bom? Até a próxima.